identificar, né, essa queda de cabelo, e de identificar esses problemas e também quais são as formas de tratamento. A reportagem é da Ania Cioli. Você já ouviu falar em alopécia? Bem, é uma condição que pode atingir homens e mulheres e em diversas fases da vida. Mas para entender melhor sobre tudo isso, esse universo, eu converso agora com a doutora Aline Estival, que vai já nos explicar então o que é que então a alopécia, doutora, define para a gente então, por gentileza. Seja muito bem-vinda. Venho hoje explicar para vocês um pouquinho, né, sobre a alopecia. A alopecia é o que? A queda ou diminuição e rarefação dos fios do nosso cabelo. E a gente pode observar que temos, dentre essas queixas mais comuns, o que? Um fiozinho que vai afinando aos poucos, ou muitas vezes vem uma queda mais abrupta. Casos mais graves, a gente começa a observar uma rarefação em forma circular, que são esses tipos que eu vou explicar para vocês agora. E quais seriam então os tipos mais comuns de alopécia? Temos a alopecia areata, tá? Que é essa alopecia que eu expliquei, que ela vem em uma rarefação circular, normalmente, em couro cabeludo. A alopecia androgenética, ligada a fatores hormonais, tanto do ponto de vista masculino quanto feminino, tá? E também temos o eflúvio telógeno, que surge principalmente com o quê? Pós-parto, pacientes que sofreram cirurgias, pacientes pós-estresse, né, estresse pós-traumático. Enfim, o que acontece? A emoção, ela influencia muito na nossa queda de cabelo. Então, não somente usar produtos bons, acompanhar com o seu médico, médico tricologista, médico generalista, seu dermatologista, é importante você cuidar do seu emocional, porque vai ter interferência sim na sua queda de cabelo. Em que momento que é preciso buscar ajuda médica ao perceber essa queda de cabelo? Então, vou dar um exemplo. Quando você observa que o seu cabelo está caindo excessivamente, quando você anda pela casa e vem aquela queda de cabelo fora do comum, tá? Porque assim, o normal é que caiam entre 100 a 120 fios durante o dia. Porém, se você observa que quando você vai lavar o cabelo todos os dias e você já observa ali na sua mão uma quantidade excessiva, já é um sinal de alerta. Outro ponto importante, alopecia areata, você observa o quê? Uma rarefação mesmo, você vê como se a pele estivesse fininha assim, ó, lisa, sem folículo. Então, é um sinal de alerta muito importante, que a gente também tem que investigar doenças autoimunes, tá? E em relação à alopecia androgenética, como tem relação hormonal, a gente precisa fazer um aprofundamento, um estudo médico melhor com exames laboratoriais, porque assim a gente consegue avaliar de que forma? Avaliação hormonal, avaliação também do ponto de vista emocional desse paciente, para poder direcionar o protocolo medicamentoso e, juntamente com isso, todo o protocolo capilar, com MMP, que é o quê? Uma microinfusão de produtos especificamente onde? Em couro cabeludo. Agora, já para os homens, né, que tem alopecia androgenética e tem um padrão já cicatricial, esse médico necessita procurar um tricologista, um médico tricologista, que vai fazer a avaliação da área doadora para fazer o transplante capilar. Nós vivemos em um estado, em uma capital muito quente. E a gente, às vezes, acaba tendo de utilizar em excesso alguns acessórios para proteção solar, para tentar diminuir essa sensação térmica, né, o calor, prendendo mais o cabelo, usando mais bonés. São objetos e fatores que podem também colaborar para que a alopecia se desenvolva? Sim, esses são fatores agravantes. Um ponto importante que eu iria comentar agora são aquelas telas, né, que, se aplicadas de forma inadequada, essas telas elas podem agravar um processo de dermatite seborreica devido à higienização inadequada, à própria tração,
ou também no fato do paciente usar o cabelo bastante alto e preso, isso faz uma tração nesse cabelo e propicia a queda, tá bom? Outro fato importante também é não cuidarmos do nosso couro cabeludo, porque muitas vezes você vai ao cabeleireiro e você quer tratar o quê? A extensão do fio, certo? E não é somente a extensão do fio que está em jogo, é o quê? O couro cabeludo. Então você precisa passar por uma avaliação, essa avaliação é feita com um dermatoscópio, onde eu vou fazer a tricoscopia. Através da tricoscopia, eu vou avaliar se o paciente possui características para uma condição autoimune, por uma condição androgenética, por uma condição de dermatite seborreica ou um quadro cicatricial, que é um quadro mais difícil de tratar, porém tratável se iniciado precocemente. Para tranquilizar quem nos acompanha, alopécia tem tratamento, em sua maioria. Tem tratamento. Na maioria dos casos, com certeza. Alguns casos específicos, como eu citei, nos casos das alopécias cicatriciais, nós temos que ter muita cautela e um carinho, né, dedicado a esse tratamento e protocolos específicos e intensos para que essa perda não seja tão significativa. Obrigada, doutora. Então, essas são as informações. Você que tem percebido, se enquadra em uma dessas características ou situações apontadas pela doutora, é importante ter cuidado, buscar ajuda médica e, para te tranquilizar, alopécia tem tratamento, mas você precisa buscar ajuda. Volto com você no estúdio. É verdade, Yane. A gente tem que buscar ajuda, sempre cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, sempre perceber os sinais. Então, pode estar ligado ao estresse ou outros problemas de saúde, né? Então, muito proveitosas essas dicas da doutora que conversou com a nossa equipe de reportagem.